Tite é o novo técnico do Flamengo e tem agora uma missão: tentar superar o antecessor, o único treinador brasileiro antes dele que perdeu 2 Copas do Mundo seguidas com a seleção brasileira e conseguiu com os clubes reescrever a própria história. Tô falando de Tele Santana, e a história que eu vou contar nesse vídeo pode ser sim um exemplo e uma saída para o novo técnico do Mengão alcançar o mesmo sucesso. Vamos nessa? Paradinha, pé esquerdo, caçapa! Antes de mais nada, deixa o seu like aqui embaixo, afinal de contas a cada like é mais gente que fica sabendo da existência desse vídeo, nosso canal está começando, crescendo e a gente depende demais da sua ajuda, portanto inscreva-se no canal se você já não é inscrito e compartilhe esse vídeo se você achar bacana. Tele Santana, um dos maiores técnicos da história, viveu exatamente aquilo que o Tite está vivendo agora. O Tite acabou de assumir o Flamengo nessa segunda semana de outubro e vai levar o time pelo menos até o final do ano que vem, não se sabe para que lugar. Tele Santana viveu algo parecido, mas ao contrário do Tite, bateu cabeça bastante antes de encontrar o São Paulo, que foi exatamente o seu grande trabalho, né, o seu grande momento na sua carreira como técnico de futebol, além da seleção de 82, que encantou, mas não ganhou. Para você que é jovem e de repente não sabe, o Tele Santana era tido como pé frio. Para quem é São Paulino e tem menos de 30 anos, ouvir isso hoje parece uma heresia, mas era verdade, era o que se falava nos anos 80, porque o Tele teve nas mãos uma das melhores seleções de todos os tempos, a seleção que perdeu para a Itália em 82, e depois, com aquela base um pouco mudada, mas com o Zico machucado, com aquela briga envolvendo Renato Gaúcho e também Leandro com a seleção brasileira e tal, o Brasil perdeu nos pênaltis para a França na Copa seguinte. E aí o Tele Santana deu um tempo, saiu da seleção. E assim como o Tite, ficou um tempo parado. O Tite está assumindo em outubro, a Copa do Mundo última foi em dezembro do ano passado, de 2022. O Tele veio assumir um time só em 87, agosto de 87 para ser mais preciso, o Atlético Mineiro. Mas não ficou muito tempo lá. Em seguida, em 88, ele deixou o Atlético e foi trabalhar no Flamengo. Pois é, o mesmo Flamengo que hoje é técnico, tem o técnico Tite no comando, foi também treinado pelo Tele Santana naquela sequência da Copa União, né, de 1988. Em setembro de 89, ou seja, foram 2 trabalhos um pouco curtos ali, de um ano, um pouco menos, o Tele Santana teve outra briga com o Renato Gaúcho e por causa dessa discussão ele deixou o Flamengo e foi para o Fluminense. Só que no Fluminense ele praticamente ficou muito pouco, né? De setembro de 89 a maio de 1990. Em maio de 90, ele assume o Palmeiras. Pouca gente se lembra disso, mas o Tele Santana treinou o Palmeiras durante poucos meses em 1990. Mais precisamente de maio até setembro. É uma loucura isso, né? Em setembro, o Palmeiras teve uma derrota para o Bahia no Parque Antártica, uma derrota dura, e ele entregou o cargo ali, no Parque Antártica antigo, e ficou um mês parado só. E justamente no dia 12 de outubro de 1990, eu tô gravando esse vídeo no dia 10 de outubro, portanto 2 dias antes, o Tele Santana assumiu São Paulo. São Paulo tinha feito um paulista horroroso, Raí no banco de reservas, e em poucos meses o Tele Santana pegou essa terra arrasada do São Paulo, apostando no talento de garotos pós-Cilinho, e levou o time para o vice-campeonato brasileiro, perdendo para o Corinthians naquelas 2 finais do Morumbi, o gol do Tupanzinho e tudo mais. E o resto é história, porque aí a partir de 91 o time engrenou e ganhou absolutamente tudo, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Estadual, ganhou do Corinthians o Paulista em 91 e depois Libertadores, e o mundo ficou pequeno para o Tele Santana. O Tele Santana sairia depois, em 94, né, depois daquela derrota para o Vélez nos pênaltis e tal, mas viveu seus anos áureos de 90, pelo menos até 93, foram os 3 anos mais mágicos da história de Tele Santana. O que isso tem a ver com o Tite, além da história? Tite tem na mão um abacaxi parecido um pouco com o Flamengo de hoje e o São Paulo daquela época de 90 com o Tele Santana. Com uma diferença: o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem um super time, o São Paulo não tinha exatamente um super time, né? Mas a saída estava lá no banco de reservas, os talentos jovens do time. E o Flamengo precisa de uma renovação também, assim como aquele São Paulo de Tele Santana. Em poucos meses ele conseguiu levar o time para uma final de Campeonato Brasileiro. Na época era mata-mata, né? Enfim, tinha toda uma outra regulamento, uma outra conjuntura, mas São Paulo passou pelo Grêmio, por exemplo, para chegar naquela final contra o Corinthians. Mas aquela foi a semente de anos vencedores depois. Tite também está assumindo o Flamengo no mês de outubro, contra, né? Aliás, ele mesmo disse, né, que ele não iria assumir clube nenhum e tudo mais. Pediram, ele autorizou que o chamassem de mentiroso se ele assumisse um time antes. Dá uma olhada aí. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar.
Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Enfim, isso aí vai ficar pra galera, vai ficar pra torcida, pra mim não interessa isso. O fato é o seguinte, o Tite assume um time que precisa de uma remontagem, com sim talentos lá dentro que são capazes de fazer isso. Tem o Vitor Hugo, que é um ótimo jogador, o Mateuzinho é um ótimo lateral. Tem jogadores ali da base que podem ser aproveitados, mas fora os grandões, aqueles que já não estão mais rendendo nada, é possível que o Tite use no seu modelo de jogar futebol, que deve ser muito parecido com o que foi com a seleção brasileira, e consiga construir um time para terminar bem o ano, de repente até um vice-campeonato, como foi aquele São Paulo de 90 no Brasileiro, para tentar a partir de 2024 ter, de repente, 3 anos de sucesso absoluto, como foi o São Paulo de Tele. Vamos ver se a história do futebol roda como uma boa bola e se coloca de novo Tele Santana e Tite com os seus grandes trabalhos, de repente, depois de 2 Copas perdidas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aí, espero o seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, aquele abraço e até a próxima.